criada. Mas eu achei a Simone bravíssima em priorizar a saúde mental dela acima dos jogos, sabe? Acima do desempenho dela enquanto atleta. Porque ela abriu um olhar para algo que as pessoas tendem a não querer olhar. Todo mundo vê o desempenho físico dos atletas e a gente não vê, até a gente que tá assistindo, né? A gente não vê o quão psicologicamente a pessoa é colocada à exaustão. Muito mais do que fisicamente. Sim. Eu vi algumas pessoas falando contra ela, contra a decisão dela, de como isso fosse um sinal de fraqueza, de como em outras Olimpíadas outras atletas se arrastavam até o pódio. E isso não é vida, isso não é... Esporte é sinônimo de saúde. Isso é contra totalmente o que o esporte prega. Contra a saúde mental e física dos atletas. E sem contar que, assim, cada um sabe onde o calo aperta. Sim. Se pra outra, naquele momento, fazia sentido ela se arrastar pra ir até o pódio, pra ela fez sentido, porque por uma realização pessoal, porque, enfim, por qualquer motivo que seja, e ela fez... Que ótimo e maravilhoso que ela tenha feito. Mas não dá... aquilo que a gente estava falando, o modelo de felicidade não é o mesmo para as pessoas, não tem como. Tem gente que é muito feliz trabalhando muito, tem gente que é muito feliz trabalhando o mínimo e ficando mais tempo livre. Cara, qual que é o modelo? Não tem modelo. O esporte é garra também. Dar o sangue também, mas saiba os seus limites. E quem disse que essa decisão dela também não trouxe pra ela uma carga pesadíssima pra ela carregar de cobrança, de julgamento, né? Então, assim, beleza, a outra fez ali um esforço momentâneo e foi aplaudida depois. E ela fez a decisão contrária. Ela tá sendo extremamente cobrada porque não teve... Então... Não requer muito mais força dela, então, para lidar com isso, né? Extremamente corajosa e é algo que a pandemia nos deixou também expostos a um problema que muitas vezes a gente não prestava atenção, que é o problema de depressão, de suicídio, psiquiátrico real. E quando a gente fala que o psicológico é algo é a situação mais importante para a gente determinar as nossas atitudes e ações, a gente tem, por exemplo, o policial, todos sabem, né, que o estresse que o policial fica na sua atribuição, porque o policial é policial 24 horas, ele não sai, ele não tira a roupa, agora eu não sou mais policial, ele é obrigado a atuar diante de um crime, mesmo no seu horário de lazer, com a sua família, etc. Ele não pode se eximir da sua obrigação, do seu juramento. E eu não sei se vocês sabem, a gente tem um índice de suicídio dos policiais que chega a ser 5 vezes maior do que quando o policial está em confronto na sua atividade, na atividade policial. Então, é um dado alarmante do índice de suicídio nas carreiras policiais. Morre menos policial em combate do que a proporção por tirar é a própria vida. 5 vezes os policiais se suicidam. É 5 vezes maior do que quando ele está lá em confronto. Então, é algo alarmante não só na Polícia Civil, na Polícia Militar, na Polícia Federal. Então, a situação... E isso é pela pressão. Pela pressão, pela cobrança, pelo estresse. Você é um escudo, você é um anteparo entre o crime e a sociedade. Você está ali para ser o escudo real. Você vai lá em diligências, você vai cumprir mandados. Claro que você não sabe o que vai acontecer. A gente viu o que aconteceu agora esses dias, né? No cumprimento de um mandado de um feminicida, o policial foi morto. Vocês viram isso nos noticiários? Não vi. Eu não vi. Eram 2 policiais. A Polícia Civil aqui do Estado de São Paulo, não sei se a gente vai ter oportunidade de falar, mas já vou falar um pouquinho. A Polícia Civil... de falar tudo que você quiser. Ai, que bom. A Polícia Civil do Estado de São Paulo, ela está abandonada. Os governos que passaram ao longo desses mais de 25 anos não priorizaram a segurança pública da população do Estado de São Paulo. Isso a gente sabe. A gente sai na rua temendo ser vítima de um crime. Seja um furto, seja um roubo, seja um estupro, a gente tem medo. E quando o governo anuncia, diminui o crime em São Paulo, ele pega os índices de homicídio. Ora, ninguém sai. Hoje, eu estou com medo de ser vítima de um homicídio, a não ser se for o meu caso, que eu sou vítima de um stalking aí, depois eu falo pra vocês. A gente vai falar sobre isso. Mas
Hoje a gente sai não é temendo ser vítima de um homicídio. A gente tem medo de ser vítima de um latrocínio, que é a morte porque estão te roubando, de um roubo, de um furto e etc. Então, quando a gente vê a manipulação de dados, a falta de investimento do governo na estrutura da segurança pública, a gente tem um déficit de policiais, de quase 14 mil policiais, que é um déficit muito maior do que tínhamos há 20 anos atrás. Não houve o acompanhamento do crescimento populacional como houve uma diminuição da polícia. A gente tem, no estado mais rico da federação, os piores salários pagos aos policiais, de todas as carreiras. A gente tem também... São Paulo é o pior salário para policiais? O estado que mais arrecada, o estado mais rico. Mamãe falou disso. Falou, né? O primeiro é o Amazonas? O primeiro é Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Porque ele falou de algum estado, que eu não lembro agora, que ele falou, nossa, até tal estado que tem uma arrecadação baixíssima tem um salário maior do que... Rio Grande do Norte, Paraíba, qualquer estado. A gente tá no último. Acre, a gente tá no último ranking. E quando a gente percebe que a polícia civil, que tem a atribuição de investigar, combater crimes, não tem estrutura, o que a gente percebe? Que os governos estão deixando de lado a população. Deixa a população à mercê do crime, não é? Sim. Quando um governo sério não estrutura aquela polícia, ele não é sério. Ele está querendo deixar com que a criminalidade ganhe a conta da população e a população fique refém e à mercê. E é isso que a gente sente. A gente sente isso e, claro, o policial, ele trabalha com uma viatura, com um pneu careca, com um armamento que falha ou obsoleto. Ele não tem a forma, não tem as condições de trabalho adequadas e tem a cobrança, tem a necessidade de trabalhar no lugar de 4 ou 5 policiais. Tem toda aquela responsabilidade. Então, claro, tem uma hora que o policial, ele explode, ele não aguenta mais. Fora que ele chega em casa, depois de dar o sangue, e não consegue pagar as contas no final do mês. Então é uma situação realmente E aí alarmante. vai fazer bico de segurança. Exatamente. Isso é muito grave. Porque quando ele trabalha e ele faz dupla jornada, ele não dorme. Sim. Ele trabalha e vai fazer bico. Trabalha e vai fazer bico. Acorda, Não trabalha dorme. como polícia e de madrugada como segurança. Sim. Aí e pior, Então muitos piora a policia- qualidade de vida totalmente Não, da pessoa. completo. E muitos policiais são mortos justamente nessas horas que eles estão fazendo bico. Por quê? Porque eles não têm o aparato daqueles companheiros do lado, policiais, junto ali no combate, no confronto. Ele tá lá sozinho fazendo um bico. Então, são essas horas também que os policiais perdem suas vidas, infelizmente. Essa é a sua luta enquanto presidente do sindicato? Sim, como presidente do sindicato, a primeira, uma das nossas principais pautas é que o governo, ele olhe para a segurança da população do estado. Quando a gente exige estrutura para poder trabalhar, é para que a população não fique 10 horas ali numa delegacia para fazer um boletim de ocorrência. Quando a gente fica lá 10 horas, quando a gente chega numa delegacia com barata passando no chão, com cheiro de urina e fezes numa delegacia, com delegacia que cai o teto na cabeça de qualquer cidadão. A gente chega numa delegacia, a gente é maltratado, não é? Já vê a estrutura da delegacia, não é uma estrutura acolhedora. Se a gente vai numa delegacia, não é para comemorar nada. É porque a gente já está numa situação extremamente de estresse, ou fomos vítimas de alguma coisa, de alguma situação, que é uma situação já adversa. Aí a gente chega lá, fica 10 horas esperando para fazer um BO. Não tem policial para te atender. As instalações são insalubres. Então, o governo está pensando o quê com a população? O que o governo pensa ao tratar a população dessa forma? Então, é algo assim que não dá para compreender. E quando a gente vê propagandas maravilhosas mostrando que a polícia é maravilhosa e mas graças a alguns policiais, inclusive o seu primo, o Hussein, maravilhoso, em menos de 24 horas ele identificou o criminoso que estava praticando o crime as de stalking ameaças, contra você, as ameaças de morte, de estupro, de esquartejamento.